Olá, meu povo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais um sábado. E a gente, dando final à nossa série Saúde Sexual do Homem, a gente encerra o mês falando sobre infertilidade e andropausa. A gente já falou sobre o tema Você tem problemas sexuais? Já falamos sobre DST, já falamos sobre exame de toque e o câncer de próstata, já falamos sobre impotência e ejaculação precoce. E encerrando a nossa série de hoje, eu estou aqui com os nossos convidados, Djalma Margolo, que voltou ao estúdio, de terapeuta junguiano, que está sempre aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento e experiência. Voltando com alegria, não é? Eu sinto falta. Quando eu viajo, dá uma falta terrível desse programa. Eu não sei como vai ser no futuro, mas que eu quero continuar, quero, hein? Você vai continuar. Peraí que já eu vou dar essa informação quase de primeira para o público. E também comigo aqui, Dr. Lucas Batista, que está voltando mais uma vez ao estúdio com a gente, que é professor de urologia da UFBA e é coordenador também do serviço de urologia da Cardiopulmonar. Boa tarde, Dr. Lucas. Boa tarde, é um prazer estar aqui também novamente, conversando com o público nessa rádio tão importante, a divulgação da saúde do homem, né, que está fazendo esse trabalho tão importante aí para a Bahia. Bem, para vocês entrarem em contato com a gente, se tiverem alguma dúvida sobre infertilidade ou andropausa, vocês podem ligar para o 3505-5000, vou repetir, 3505-5000, ou podem entrar no site www.metro1.com.br e mandar sua mensagem para o estúdio, tem lá um linkzinho, mande sua mensagem para o estúdio. Vocês podem também nos ouvir pelo próprio portal Metro 1, além de ouvirem a gente pelo 101.3, ou podem também nos ouvir pelo aplicativo da Metrópole, que é o Metrópole Player, e está em contato com a gente. Agora vamos lá. Importantíssimo esse tema, infertilidade. Eu fiz uma provocação enfim, na comunicação dessa semana, que é sobre essa questão, sobretudo da infertilidade, até mais do que da andropausa, tá? Imagine que um casal ele deseja ter filhos e ele não consegue. E aí fica aquela neura. De quem é o problema? É da minha mulher ou o problema é meu? E às vezes se descobre que o problema não é da mulher e a mulher quer ter filhos e o homem é infértil. E aí, gente? Como é que a gente lida com isso, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista psíquico? As estatísticas mundiais, elas mostram que 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade. Então eu queria ouvir o Dr. Lucas falando pra gente o que é que causa a infertilidade, ou como saber se um casal ou um homem ele é infértil ou não? A gente tem que tentar durante quanto tempo? Antes de engravidar, quero engravidar, então vou pro médico para eu poder fazer o exame para ver se eu sou infértil, ou eu só começo a ter esse cuidado, essa preocupação depois de algum tempo, se eu não consigo engravidar? Explica pra gente um pouquinho aí, doutor Lucas. A infertilidade é um tema bastante abrangente, né? Para começar, porque ela envolve o casal. Antes tinha-se o conceito que a mulher é que deveria ser pesquisada, mas já tem alguns anos que esse conceito mudou e que o casal deve ser investigado. Então a primeira coisa que tem que ter em mente para as pessoas é que infertilidade é o casal que está tentando engravidar e depois de um ano não consegue engravidar quando não está usando nenhum método anticoncepcional. Então 30% das causas da infertilidade é devido apenas por causa da mulher, 30% apenas por causa do homem e mais ou menos aí 40%, 50% por causa de ambos. Então o homem ele vai estar em 50% mais ou menos, ele vai estar envolvido por causa da infertilidade. Então esse é o primeiro conceito que tem que ter na cabeça das pessoas do que é. Depois disso, existe uma série de causas de infertilidade. Existem as infertilidades primárias, de causas primárias, infertilidades secundárias, ou seja, que o homem já teve filho e que depois engravidou. Mas o foco principal é investigar a mulher com o ginecologista especializado em fertilidade e pesquisar o homem com o urologista especializado também em fertilidade. No homem, a primeira coisa que deve ser feita para observar se ele é infértil ou não é o espermograma. A partir do espermograma aí vai abrir um leque de suspeitas e de exames para serem diagnosticados a causa da infertilidade. Mas o espermograma é a primeira causa, ou é o primeiro exame. Tá, uma coisa importante até que o doutor Lucas colocou há pouco é que agora se investiga o casal e que antes se investigava apenas a mulher. A gente tem que quebrar alguns tabus e alguns mitos masculinos, tá? Com relação ao homem, sobretudo o homem consigo. Que ele se exige dele ser
o super-homem, dele não poder falhar, dele ser o porradão, mas enfim, tem determinadas questões que são questões biológicas e que às vezes tem solução, às vezes uma solução mais fácil ou mais rápida, às vezes não, mas a verdade é, hoje em dia se existe muito mais pesquisas com relação à mulher, até como estimular a produção de óvulos, etc, porque a mulher sempre foi estudada, e se existe muito pouca informação acerca do homem com relação à infertilidade, porque os estudos são recentes, uma vez que os homens, eles achavam que eles não tinham problema nenhum, que o problema era da mulher, ou seja, fala um pouquinho sobre até esse impacto, Djalma, na psique, na mente da população, do homem e da mulher, de a preocupação sobre ele ser infértil. O que é que isso causa eu vou falar na psiquismo, na mente, na preocupação dele? E nessa questão, não sei se seria também uma disputa do homem com a mulher ou a preocupação dele com ele próprio. O grande drama começa quando nós começamos a pensar. Por quê? Porque no momento em que o ser humano começou a pensar, ele tinha o seguinte, ele tinha uma relação com a mulher, mas o menino só aparecia muito tempo depois. Então não havia primeiro uma relação de causa e efeito, tá? Na cabeça dele. Então a mulher sempre era responsável pelo problema gravidez e parir. Tá. Inclusive achava que comeu um peixe, provou uma fruta, foi não sei o que entrou, qualquer coisa assim. Então isso já veio na mente do homem, olha, da pré-história. Tá. Depois isso continuou através das religiões. E nós ainda vivemos sob impacto religioso. Se você pega a Bíblia, era a mulher sempre que era castigada. Por quê? Porque não podia parir. Deus castigou, privando-a de parir. Isso, você vê as histórias todas que acontecem por toda a Bíblia, né? Felizmente, como você disse, isso aconteceu agora, nós começamos a descobrir que, peraí, não era a mulher somente a culpada, não. Inclusive, o homem tem os seus problemas, porque não tem culpa, o problema não é culpa. Vamos acabar com isso. É um problema orgânico, não tem nada de ser culpado ou não é culpado. Agora, o impacto psicológico é muito sério, porque eu tenho atendido casais, inclusive, e homens, que eles têm problemas justamente porque eles não estão conseguindo que a mulher engravide, porque eles têm algo que é chamado muito vulgarmente de gala-rala, ou seja, eles têm problemas nos espermatozoides, alguns não produzem, outros produzem, e isso dá para ele quase que uma sensação de castramento, dele não ser homem. Isso é um problema, eu não consigo fazer um filho. Não é como se houvesse aquela necessidade fundamental. É uma frustração porque o homem também quer ter filho. É uma frustração para a mulher. Por quê? Porque ela também quer ter filho. Eu já vi casos, inclusive, Mayara, de um homem teve um filho, tá? Antes de casar. Depois ele teve uma doença, quando ele casou, foi descobrir que ele estava infértil e a mulher queria ter filho. E agora? Uau. Como fica? Eles tiveram que adotar. E qual o impacto disso na relação casal, né? Na relação, porque na mulher causou uma frustração e nele também, porque o problema é recíproco. Não é? Agora, tem as causas físicas, é claro que o Dr. Lucas vai falar sobre isso, mas tem umas causas psicológicas também. Eu estava contando para vocês aqui antes que eu vi um caso de uma mulher que aos 32 anos de idade estava planejando ter o segundo filho e de repente descobriu que o marido estava traindo, ela entrou em menopausa na hora. Gente, ou seja, ela se castrou. Acontece coisas semelhantes também com o homem, porque existem problemas psíquicos, mente e corpo, eles estão interligados. Muitas vezes uma mulher, ela tem problemas para ter filhos, não porque ela tem infertilidade, mas porque a vida foi uma infelicidade, ela sofreu, ouviu a mãe sofrer, é o famoso complexo de Ártemis. Nos homens pode acontecer a mesma coisa. E psicologicamente eles se frustrarem, aliás, eles se reprimirem nesse ponto. Por isso, esse estudo que está se fazendo tem que ser ampliado para levar não só do corpo, também para a mente. Sim. Porque a psicossomática hoje é um fato. E isso é um sofrimento e grande para ambos. Muitas relações se acabam que seriam bem promissoras por causa disso. Pessoas ficam frustradas, amarguradas pela vida, por causa disso, porque inclusive os seres humanos são muito cruéis. Quando um casal não começa a não ter filho, todo mundo cobra. Quando é que vai sair o menino? Quando é que vem o menino? Isso é uma tortura.
A sociedade é terrível. Fica tão, quando me perguntam quando é que você vai ter filho, eu falo, não sei. Tá tarde, eu fiz tarde pra quem? É verdade. O povo fica tão agoniado com essas coisas, eu não me agonio, não. E você pode dizer o seguinte, olha, o grande problema é que você não descobriu como é bom tentar. Ah, essa é a melhor parte. Mas, doutor Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vi que alguns estudos mostram que você tem 3 causas, que são a varicocele, alguns processos infecciosos e algumas disfunções hormonais, que são praticamente as únicas causas reversíveis da infertilidade. O senhor poderia falar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, a varicocele ela é a principal, ela é muito comum. Cerca de 15% da população mundial tem varicocele, ou seja, milhões de homens têm varicocele. O que é a varicocele? Varicocele é uma dilatação da veia do escroto, do saco. Tá. Eu costumo dizer que é como se fosse uma varizes, só que ao invés de ser da perna, é no escroto, no saco. Ok. Não se sabe muito bem por que a pessoa tem varicocele que vai ter infertilidade. Existem algumas teorias que aqui a gente poderia falar o dia inteiro sobre essas teorias. Tá. Mas quem tem a varicocele, dessas pessoas que tem, apenas 40% é que vão apresentar infertilidade. Ou seja, 60% não tem infertilidade. Por quê? Aí que entram essas teorias que eu falei para você. Mas a varicocele, ela além desses 40% terem infertilidade, ela representa 40% das causas da infertilidade primária, ou seja, aquela que a pessoa nunca teve filho, ela é 40% das pessoas é varicocele, e das pessoas que já tiveram filho e não estão conseguindo ter um segundo, terceiro filho, ela representa até 80% das causas de infertilidade, ou seja, ela tem uma prevalência muito grande. Então, todo mundo tem que ser estudado, todos os pacientes que querem engravidar, se tem varicocele. Além disso, tem também as causas infecciosas. São aquelas uretrites, doenças sexualmente transmissíveis, prostatite, a pessoa que teve gonorreia, clamídia. Então ela vai ocasionar uma lesão na uretra, uma lesão na próstata e às vezes uma lesão no epidídimo, que é um órgão pequenininho que fica do lado do testículo. É onde o espermatozoide fica guardado e ele fica, vamos dizer, amadurecendo. Ele vai se formando, ele vai ficar mais forte, mais compatível de fecundar, de fertilizar. E as causas hormonais, elas são menos frequentes, mas existem bastante, que são as causas centrais, ou periféricas, principalmente as centrais, que é alguma deficiência no eixo hipófise hipotalâmico, ou seja, a produção da testosterona, ou por causa dessas glândulas, a hipófise e o hipotálamo, que não conseguem gerar determinadas substâncias, ou o testículo que por algum motivo não tem também a formação do espermatozoide, porque ele não recebe ou não produz a testosterona. Então essas são as 3, assim, o tripé, vamos dizer assim, da etiologia da infertilidade. Que pode ter reversibilidade, pode ser reversível. Sim, então, exato. A varicocele, o tratamento, quem tem varicocele, eu costumo dizer que você deve comemorar porque tem varicocele e é infértil. Como é que a pessoa descobre se tem varicocele ou não? É fácil? É fácil. O exame físico é principal. A médico, pessoa pode fazer o exame ou só o médico? Assim, muitas vezes o paciente ele chega no consultório falando que tem um volume aumentado do escroto e que não sabe o que é, acha que é tumor, que é nódulo, que é um caroço, mas na verdade é varicocele. Ou seja, o paciente ele nota que o testículo aumentou de tamanho. Não é nem o testículo, é o escroto aumentou de tamanho. E por que é bom? Vou chegar lá. É bom pelo seguinte, aí a pessoa anota assim, não é que seja bom, assim, é um termo que usa, né? Mas assim, quando a pessoa nota, ele vai, mas só que quando nota, significa que a varicocele já é avançada, é grau 3, que ele vai de 1 até 3. Então é um grau um pouco mais avançado. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tem um grau 3 e tem um espermatozoide engravida. Você vê que não se sabe muito bem por que faz com que a pessoa não engravide. Agora, quando o paciente ele palpa, o médico faz a palpação e faz um ultrassom. Aí vai dar a varicocele. O fato de ser bom, porque eu usei essa brincadeira, é pelo seguinte, porque quem opera a varicocele, a taxa de reversão, ou seja, de formar espermatozoide é alta. Quem faz a cirurgia da varicocele, 90% das vezes tem uma melhora do espermograma, até um ano depois da correção da varicocele, e desses 90%, cerca de 60% a 70% conseguem engravidar e ter o bebê em casa. Porque uma coisa é a pessoa engravidar, a outra é a terminologia bebê em casa.
Você engravida, não perde e vai ter o parto com 9 meses. São termos diferentes, porque muitas pessoas engravidam quando faz reprodução assistida e perde o bebê. Então você tem que engravidar, manter e nascer. É ter o bebê em casa. Ter o bebê. 70% quem corrige a varicocele consegue. E dos 30% que não consegue engravidar, quem corrigiu a varicocele consegue engravidar mais quando faz algum método de reprodução assistida, quando é comparado com aquelas pessoas que não corrigiram a varicocele. Ou seja, a correção da varicocele traz benefício para as pessoas inférteis ou subférteis. Bom, para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo Cabeça de Homem. A gente está falando sobre infertilidade e andropausa com o doutor Lucas Batista e com o Djalma Argolo, terapeuta. Se você tem dúvidas sobre o tema infertilidade e andropausa, ligue para a gente no 3505-5000, 3505-5000, ou mande sua mensagem para a gente através do portal metro1.com.br ou entre na nossa fanpage de Cabeça de Homem. Quero mandar um abraço para Agnaldo Gomes Filho, que já mandou uma mensagem aqui, conectado. Nós estamos conectadíssimos, Agnaldo. Bom, gente, deixa eu tirar uma dúvida. Djalma, a gente veio conversando no carro, e aí eu vou querer ouvir você e vou querer ouvir Lucas, tá? Você tem um caso aí interessante agora, de uma moça que, quando ela descobriu que o marido, enfim, traiu ela, que ela simplesmente entrou em menopausa aos 30 e poucos anos. Tá? Mas a gente também tem vários casos de casais que tentam engravidar e que não conseguem, tá? Devido à infertilidade. Sim. O homem, aí eu quero fazer, o homem ele tem, e alguns partem para adoção e outros não partem para adoção, exatamente. Tá? Porque às vezes eu vejo mais no homem, assim, eu estou dando uma pesquisa que não, enquetes que a gente faz, mas sem nenhum cunho científico, tá? Que é muito mais fácil uma mulher querer adotar do que um homem. Não sei se pela mulher trazer a própria questão materna em si, porque o homem ele quer ver, digamos assim, o seu gene no outro. Ele quer deixar o seu gene para a posteridade. Sim. Então, dessa forma, se a gente pensar que o casal é infértil, ou o homem ou a mulher, tá? E sobretudo se o homem for infértil, como é que ele lida com isso, dele não poder deixar o seu filho, o seu gene para a posteridade, de não conseguir prolongar isso? Primeiro de tudo, é porque não tem jeito mesmo. Ele aí tem que levar, se não for um caso que possa ser reversível, um caso reversível, tratável, tá. etc. Mas é aquela coisa, tem situações na vida em que você tem que engolir, embora você não esteja saboreando a coisa. Aquilo tem que ser vivido, porque não tem jeito. É uma outra circunstância. Mas, sem dúvida alguma, pode-se partir para uma adoção. E você chamou bem a atenção, um problema psicológico. Eu queria ter sempre o meu filho. Como a mulher também quer sempre ter o filho dela. Não é? A adoção é uma atitude de amor, de renúncia, e inclusive muito positiva, porém, cada um quer ter o seu filho. O homem quer fazer aquele menino, a mulher quer segurar na barriga, alimentar aquela extensão dela e finalmente parir. E os dois querem juntos conviver. E hoje existem, inclusive, muitos trabalhos bonitos a esse respeito. Homem e mulher, os dois participam, porque o homem engravida também junto com a mulher. Sim. O problema é que... o homem grávida, um tema para o próximo ano. Ele engravida junto com a mulher. E muita gente fica achando, muito machista, não, que o problema da mulher é que ele tem que carregar. Não, ele tem que estar junto. Ele tem que engravidar com ela, porque, afinal de contas, quando ela estiver enjoando e tudo, foi por causa dele também. Ele contribuiu com aquilo. E tem mais, a criança, desde cedo, tem que receber aquele impacto, aquela, digamos, energia que emana do pai. Porque aquilo, quando reflete na mãe, vai refletir na criança também. Então ele tem que saber desde cedo que ele tem um pai, que ele está presente, que ele vai poder contar. Não é só a mãe. Não é? Então o homem nesse ponto tem que estar com a mulher o tempo inteiro. Agora, quando eles não conseguem, sem dúvida alguma tem que chegar a um acordo. Primeiro, o problema que acontece vem da parte de quem? Tá. Mas isso não se sabia antes, porque muitos homens não vão saber que não vão ser pai antes de tentar. Sim. Não é verdade? Quando eles estão namorando, às vezes eles dão uma escapadinha, mas não vem um menino, ele fica bem feliz, graças a Deus, não teve nada, não aconteceu. Mas depois é que ele vai descobrir que o problema qual era. Mas nesse momento é muito difícil. E para a mulher tem que ter, da parte dela também, muito tato para lidar com isso. Porque é um estado de sofrimento.
O homem entra em sofrimento mesmo. Eu já vi casos, inclusive, desse tipo. Porque os amigos também cobram. Os amigos, e se sabem que o homem está com uma infertilidade, fazem aquilo que eu disse, começam a botar apelido de gala-rala. E isso dói, isso machuca, isso fere a hombridade, a dignidade. São brincadeiras que eu acho estúpidas, não é? E sádicas, inclusive. Nós temos que verificar que o homem pode dar aquele ar de que está tudo bem, mas não está tudo bem coisa nenhuma. E esse homem deve procurar um tratamento, deve procurar um psicólogo, deve procurar um terapeuta, para que ele tenha um acompanhamento e possa aprender a lidar com isso. Não é que ele vá resolver o problema, porque isso é mesmo que você perder um filho. A pessoa vem de casa, pediu meu filho, o que é que eu faço? Você vai ter que curtir sua dor. Não é? Você pode ter o apoio, nós podemos chorar junto, mas a dor é sua. E você vai ter que aprender a lidar com ela. Então, esse é o ponto fundamental. Nós temos que ter dos pais, aqueles homens que não conseguem ser pai, nós temos que ter uma atitude positiva com eles, para, inclusive, eles poderem lidar com isso. Porque é um estigma que eles carregam pela vida toda, como a mulher também carrega, no caso de um E de parar com aquela coisa, não só de pirraçar, de dizer Isso. assim, gala rala, né, sei lá? Pois é. Como também de parar dessa coisa, de dizer, ó, coitadinho. Mas, gente, é uma questão biológica. Ah, coitadinho, porque isso não. Vamos sair da questão do coitado. Mas a gente está com o Djalma na linha 3. Boa tarde, Djalma. Boa tarde, Mai. Como vai, querida? Tá já, e você? Seu homônimo tá na bancada hoje. É, o Xará. Um abraço a todos aí. Abraço. Diga, amore. Eu liguei o rádio há 10 minutos atrás. Eu queria ouvir do médico aí, Doutor Lucas. Dr. Lucas, a respeito da andropausa. Andropausa, vamos lá. Tá bom, você é um homem jovem, tá? Então deixa eu até falar uma coisa pra você, que eu tava até conversando... que o homem fica de mau humor. TPM do homem. Pô, TPM do homem, gostei desse assunto. Ó, Djalma, deixa eu aproveitar para te falar um negócio. Tô começando a fazer levantamento dos temas pro ano que vem. Vá pensando em temas, depois entre lá na fanpage da gente para me mandar sugestões. Vou mandar, eu tenho vários, tem uns 20 aí. Você tem dúvida de alguma coisa específica com referente à andropausa? Não, eu queria saber realmente se em relação ao humor, como ele vai virar um velho chato. Sim, Djalma. Tudo bem, Djalma? A andropausa hoje ela é conhecida, eu estava até conversando com Maiara antes do programa sobre esse tema. E é um tema também muito abrangente, né? Assim, é um tema que a gente pode falar vários dias aqui, porque ele envolve com várias coisas do homem e do dia a dia. Então, nos últimos 5, 6 anos, tem se comentado bastante, estudado bastante a andropausa, que hoje é conhecida como DAEM, D-A-E-E-M, que é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Na verdade, é uma diminuição da testosterona que a pessoa tem, associado aos sintomas que essa diminuição vai provocar. Um desses sintomas que a pessoa nota muito é essa irritabilidade. Mas não significa que você esteja irritado, que toda pessoa vai estar com DAEM, com andropausa. Senão todo mundo vai estar com DAEM, com andropausa. Não é assim. É mais do que o normal. É aquela pessoa que tem fogachos, tem onda de calor, aumento da cintura abdominal, esquecimento, indisposição, acha que o raciocínio está meio lento, não está rendendo a mesma coisa, tanto fisicamente como também no trabalho. Começa a ter um pouco da diminuição do desejo sexual, da libido, ou então, e também começa a apresentar disfunção erétil. E dores no corpo, começa a perder massa muscular e osteoporose. Então tudo isso daí chama DAEM, é uma síndrome, como se fosse uma síndrome que ocorre a partir mais ou menos, o mais frequente a partir dos 40 anos, quando a testosterona começa a cair paulatinamente durante os anos. Lá para os 60 anos, cerca de 25% das pessoas já tem DAEM, ou seja, é bastante frequente. Algumas pessoas podem ter antes, é claro. Tá, a gente vai, obrigada, Djalma, pela sua participação. A gente vai rapidinho para os intervalos comerciais. Antes disso, só quero agradecer a Maria de Fátima Fazão, que colocou excelente tema. Espero que o DG Barreto esteja nos ouvindo, porque semana passada a gente estava fazendo obra lá e que não podia estar com a gente, mas já a gente vai voltar falando sobre infertilidade e andropausa. Fiquem com a gente.
Olá, estamos de volta com Cabeça de Homem, falando sobre infertilidade e andropausa. E os meus convidados de hoje são o Dr. Lucas Batista, urologista, e Djalma Argolo, terapeuta, que já é meu companheiro de bancada. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o tema infertilidade, eu gostaria de chamar a atenção de que eu fiz uma pesquisa e que apontou uma coisa que eu vejo hoje muito comum nas academias, que é o uso de esteroides e anabolizantes, e que isso pode causar infertilidade, que chega a causar infertilidade até de 20% dos homens que fazem uso de anabolizantes. Além disso, doutor Lucas, eu vou aproveitar e vou pegar o gancho também para poder falar não só sobre essa questão dos esteroides, mas também vi que a parte de drogas como maconha e como cocaína, o próprio tabagismo e o alcoolismo, e que tem algumas outras causas que elas também influenciam na questão da infertilidade masculina. O senhor poderia falar um pouco sobre isso com a gente? Sim, na verdade, assim, faz parte da anamnese do médico, na conversa com o paciente, de conseguir ver como é o cotidiano da vida dessa pessoa e o passado da vida dele. Então, o tabagismo é uma das, sem dúvidas, dos grandes culpados de ter vários problemas na saúde. A infertilidade também pode ser provocada pelo tabagismo. O uso de drogas, maconha, cocaína, tem alteração na motilidade, na concentração do espermatozoide também. Meios de vida, ou seja, fatores de risco, como é chamado, como o paciente, o contato no trabalho que o paciente tem com determinadas coisas. Então, pessoas que mexem com produtos químicos em fábricas, indústrias, calor também excessivo, não que a pessoa sinta calor, mas, por exemplo, o paciente que trabalha perto de uma fornalha, forno, em caldeirões, isso pode fazer com que a pessoa tenha também infertilidade. Problemas neurológicos, como o paciente que é diabético, tem alguma doença neurológica, fez alguma cirurgia abdominal, ou então da região de baixo do abdômen, da pelve, também pode ter infertilidade, que já operou próstata. Tudo isso tem que ver. E o anabolizante, né? Você sempre tem que perguntar, já que você trata de uma população que geralmente é um pouco mais jovem. Então, quem toma anabolizante, a depender do anabolizante, do próprio organismo, isso a pessoa pode ter até 20% realmente de fertilidade. Porque quando você toma a testosterona exógena, aquele remédio, ele acaba bloqueando a produção da testosterona, que acontece lá em cima, lá no eixo que eu te falei, o hipotálamo, hipófise. Então a pessoa, ele para de estimular a produção da testosterona, porque ele está recebendo uma testosterona que o homem está aplicando nele. Então o organismo interpreta, se eu já tenho testosterona no meu organismo, para que eu vou produzir mais testosterona? E aí ele para. Só que às vezes essa suspensão da testosterona que o próprio organismo produz, ela não consegue voltar. Às vezes, quando a pessoa para de tomar o anabolizante, o organismo responde e volta a produzir testosterona novamente. Mas às vezes isso não acontece. Isso parece uma roleta russa, não é? Exatamente. E aí o que é que acontece? A pessoa fica incapaz de produzir testosterona. Aí, voltando àquele assunto de antes da pergunta do Djalma, sobre a andropausa, né? Que antes a andropausa era algo que começava a ocorrer depois dos 40, mas hoje ela está ocorrendo antes. Uma das principais causas é a pessoa que toma muito anabolizante, aí ele não consegue produzir testosterona e ele vai passar o resto da vida tendo que fazer uma terapia de reposição hormonal. O que a gente vê algumas vezes em pessoas que fazem luta marcial, aqueles UFC da vida, etc. Ou então que vai para academia, que toma muito hormônio, e aí a pessoa para de produzir. Mas a pessoa precisa da testosterona para viver, porque a testosterona, como eu falei há pouco dos sintomas, ela faz parte de todo o nosso sistema. Coração, circulação, todo o sistema cardiovascular, cerebral, musculatura. Não é só sexual, que às vezes... Não é só sexual. A pessoa às vezes vincula a testosterona significa sexo. Pelo contrário, a testosterona, a ligação sexual é de forma indireta. Ela não é de uma forma direta. Você não precisa ter testosterona. Não é aquela coisa que tem que ter testosterona para ter a relação sexual. É uma forma indireta, por outros tipos de ligações indiretas sistêmicas. Então é um problema sério esse uso de anabolizantes, tem que ser muito cuidadoso, tem que ter uma orientação médica, de preferência realmente não tomar, é óbvio, né? Se você quer ficar forte, vai correr e vai mais para academia. Uma coisa, Djalma, que eu dou uma pesquisada nessa questão, o doutor Drauzio Varela, ele estava entrevistando um médico
focado em fertilidade, e ele mostra isso, que o jovem, quando ele tem 18 anos, ele não está muito preocupado como é que vai ser a vida dele quando ele tiver 28, 30, 32. Então, o que ele quer é a questão 40 do ou imediatismo. 50. Pois é, Só que vai chegar a idade. Eu já tive 20 anos e estou com 74 agora. Tá ótimo, por sinal. Muito obrigado, muito obrigado. Mas continua com 25. Vem cá, a gente sabe que tem também as causas. Eu quero falar um pouquinho sobre tratamento, tá? A gente falou sobre causas, sobre isso e aquilo, mas assim, existe tratamento, e quais são os tratamentos, doutor Lucas, que a gente deve procurar quando a gente tem um problema de infertilidade? Aquele tratamento melhor é quando existe uma união do urologista com o ginecologista. Isso daí é a primeira parte. Eles têm que ter contato, o tratamento é melhor, é óbvio. Porque, como a gente falou desde o começo do programa, o casal tem que ser investigado e tem que ser tratado na maioria das vezes. Falando do homem, o tratamento ele vai depender, é óbvio, do que a pessoa tenha. Se for uma varicocele, como eu já disse, ele vai operar a varicocele. Existe hoje em dia uma técnica que é por microcirurgia, magnificação óptica, ou seja, você usa uma lente, um microscópio, que você consiga fazer aquela cirurgia de uma maneira mais detalhada, usando técnicas de microcirurgia, pinças específicas, que algumas pessoas fazem esse tipo de tratamento. O resultado acaba sendo melhor. Se a pessoa tem algum problema hormonal, muitas vezes você consegue tratar esse problema hormonal e aí você vai fazer um tratamento medicamentoso e aguardar. Mas o que tem que se observar é o seguinte: todo tratamento que vai ser realizado no homem, você vai ter pelo menos aí 2 meses para começar a ter resposta, porque esse é o tempo que o espermatozoide demora para produzir. Então, o que você fez hoje, o espermatozoide só vai ser ejaculado daqui a mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses e meio. Então, demora mais um pouquinho. E se a pessoa não consegue eliminar uma boa quantidade de espermatozoide, existem alguns métodos de espermograma que você vai fazer, que ele consegue ver realmente quantos espermatozoides estão funcionando, e que aí, a depender dessa contagem de espermatozoide, ele vai indicar que você tem que fazer ou um tipo de tratamento que é a inseminação intrauterina, que é pegar o espermatozoide, ele centrifuga, prepara o espermatozoide e vai colocar esse espermatozoide dentro da vagina da esposa, e ele vai nadar e vai fecundar. Existe o tratamento em que você pega como se fosse uma plaquinha que tem um meio de cultura especial, pega um óvulo da mulher, ela vai ser sedada, vai ser puncionada, vai ser estimulada também a ovular, e aí coloca esse o óvulo dentro e vai pegar uma quantidade X de espermatozoides que o homem consegue ejacular e colocar dentro desse pratinho ou desse meio de cultura. O espermatozoide vai nadando, fecunda o óvulo, forma o embrião, depois de 2, 3 dias passa para o útero da mulher. Ou então vai ter o bebê de proveta, que é um óvulo com um espermatozoide. É aquela pessoa que não elimina espermatozoide nenhum, o espermatozoide é muito ruim, e aí, assim, eu digo em características, em quantidade, e aí ele, por meio de um embriologista, ele vai fazer essa fecundação entre 1 e 1. E aí, depois de uns 2 dias, 72 horas, vai transferir 1 ou 2 embriões para o útero da mulher. E o índice de sucesso desses tratamentos? Então, aí vai variar. Assim, então, aí vai variar com algumas coisas também, né? Isso vai variar com a idade da mulher, como é que a mulher tá, como é que tá o espermatozoide. Mas de uma maneira geral, quando todo espermatozoide, primeiro conceito, que é ejaculado ou que está no epidídimo, no caso, se você for puncionado para extrair o espermatozoide do epidídimo, ou a pessoa consegue ejacular espermatozoide, ele tem um resultado melhor do espermatozoide que é puncionado do testículo, porque o do testículo é um espermatozoide imaturo ainda. Nesse caso, quando o espermatozoide ele é puncionado ou ejaculado, em um ciclo, ou seja, a mulher ela vai ter que ser estimulada, vai ter que tomar hormônios, vai ter que fazer um segmento com ultrassom transvaginal. Por isso que o casal tem que ter essa união. É bem delicado. Aí é bem delicado. Isso daí dá um resultado mais ou menos de 35% de bebê em casa. Ou seja, do bebê nascer. Se for do testículo, diminui. Isso vai para mais ou menos 25%. Tá, daqui a pouco eu quero ouvir Djalma falar do ponto de vista psicológico sobre isso, mas a gente está com o nosso colunista Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde, Bahia, Maiara, companheiros de bancada. Inacreditavelmente estou em Arembepe, na Bahia.
E eu tô na Bahia também, viu, MM? Que danado! Djalma, de volta à Bahia. Você tá onde? Na Capela, é? Tô na Capela, de Cláudia e Nilson. Quase que eu vou pra aí hoje, mas eu tô indo pra Praia do Forte. Vocês deviam fazer seu casamento aqui. Ah, Olha meu aí Deus. quem quer casar. Ah, muito E legal, aí? uma graça aí. Vamos ao assunto de hoje. Olha, infertilidade, eu não tenho nada a falar. Tive 2 filhos, não entendo tecnicamente. Eu acho que, rapidamente, é que quem de fato tem uma infertilidade masculina e ama ter filho, eu acho que um caminho, sem dúvida, é o caminho da adoção. Lindo, eu tenho amigos com filhos lindos, adotados, como se fossem deles próprios. Em relação à andropausa, na minha visão masculina, eu acho que essa longevidade tão buscada aí por todos nós, homens e mulheres, eu acho que sim, é a hora do homem encarar também mais esse assunto. E a Bahia tem dado um show de referência nacional com o doutor Elcimar Coutinho. Não sei se esse assunto foi abordado no programa de hoje, mas até onde eu sei, acompanho de longe, ele tem um trabalho maravilhoso sobre a reposição hormonal. E assim, o homem encarar isso como uma etapa da vida que nada pode fazer contra. Então, acho que pode fazer a favor a capacidade de procurar um médico, reposição hormonal, e que isso possa fazer que a gente tenha uma melhor, honrou esse nome, mas uma velhice, uma continuidade da juventude de uma forma mais tranquila. Então, eu tenho 54 anos e já me programei para procurar o próprio Elcimar Coutinho para ouvir a opinião dele sobre que medidas poderiam ser feitas para que eu mesmo me condicionasse para o futuro. Oh, que legal! Aí eu quero aproveitar para dizer que eu estarei a partir de janeiro em São Paulo também, viu, amigo? Ah, Djalma, então vamos embora. A gente entra junto pro Isso. programa. Esse danado aqui também vai pra São Paulo, agora eu vou ficar com 2 colunistas de lá pra cá. Opa, que coisa boa. Aí daqui uns anos quem vai sou eu, vamos preparando o meu caixão aí. Aí a gente faz todo mundo um programa de lá. Aliás, São Paulo é muito legal. Eu te amo para lá. Mas vamos mais nossa terra e vamos fazer com que ela melhore mais ainda e que os homens mudem suas cabeças. Com e certeza. Que esse programa é uma célula apenas. Com certeza. Obrigada, MM. Boa praia aí, bom sol, curta. Vamos pro casamento. Bye, Beijo, bye. valeu. Ô, Djalma, a gente estava falando um pouquinho antes de Maurício entrar sobre a questão dos tratamentos, mas a própria colocação de Dr. Lucas, que todo tratamento ele tem um tempo para que ele comece a ter resultado. E a expectativa do casal, Ansiedade. que quando vai para um tratamento, que já vai naquela ansiedade, naquela agonia. Menino, como segurar isso? É uma coisa séria. Por isso também, Lucas, você tinha falado aqui conosco da necessidade do acompanhamento psicológico. É muito importante para que as pessoas possam lidar com essa ansiedade. Porque observem como é o sofrido. Porque geralmente nós encaramos sofrimento sempre do ponto de vista físico, mas esquecemos do sofrimento psíquico, do sofrimento mental, do sofrimento moral. Já imaginou, o pessoal quando faz um trabalho desse, já tem todas essas estatísticas, e estatísticas a gente sabe que não é uma coisa certa, absoluta, né? Existem várias circunstâncias. Então, a pessoa já vai assim. E eu tenho visto pessoas que já tentaram e começaram a ter fracassos. E o que é pior, aí sim, que começa uma frustração. E a pessoa começa a se achar menos mais, uma Exatamente. porcaria no fundo. Porque nós temos um problema de superstição que, na verdade, é uma projeção que vem de dentro de achar que se algo não aconteceu foi porque outra coisa frustrou. Ou seja, se eu digo um palavrão ali e dá errado no dia seguinte o tratamento que eu estava fazendo, é porque Deus está me castigando porque deu um palavrão no dia anterior. E isso ainda piora o problema. Piora a situação. E essa ideia que nós temos infeliz, religiosa, de castigo, tem sido uma tortura nas pessoas. Então, uma pessoa não está conseguindo ter filho porque Deus está castigando, porque em alguma vez ela fez alguma coisa, em algum tempo. Isso é absurdo e isso deve ser combatido. As pessoas têm que pensar o seguinte: eu estou com um problema físico, e se eu começar a focalizar que esse problema tem solução, que eu posso encontrar uma solução, eu tenho muito mais chance de ter, porque a minha mente vai me ajudar nesse sentido, não é? Eu teve uma história que eu estava lendo de um camarada que foi ao médico e estava com uma doença que o médico disse assim: olha,
nessa sua doença, uma pessoa em 1 milhão escapa. Ele disse, eu sou esse. Tá bom, acabou. Ou seja, o sentido positivo, eu quero, isso vai acontecer comigo, vai ajudar também no tratamento. Por isso eu recomendo, as pessoas devem buscar também, junto com isso, fazer o tratamento psicológico. Inclusive para que, se por acaso se frustrem todas as tentativas, a pessoa também poder aprender a lidar com isso. Sim, ainda tem essa questão. Bom, a gente está mais para perto do final do que do início, então eu vou ter que começar a falar sobre andropausa agora. A gente vai dar um panorama geral, mas a gente vai voltar posteriormente, ano que vem, a esse tema, tá? De infertilidade, que muito assunto para falar, doutor Lucas, e a gente não conseguiu abordar tudo aqui, ou dar uma pincelada, pelo menos, em todas as questões, sobretudo que eu vi também, que às vezes, quando o primeiro atendimento médico, ele não é feito de forma eficaz, ele pode dar um resultado, e aquele resultado não ser o resultado verídico. Até ouvi o Djalma me declarar que uma vez um casal de pacientes deles, o homem e a mulher fizeram o exame e deu que o problema não era do homem. Então depois ficou aquela coisa que a mulher tinha que fazer várias coisas, isso e aquilo, e não resolveu. 20 anos depois, não foi que você comentou, ele decidiu fazer o teste e viram que na verdade o primeiro exame dele tinha dado errado, o problema era dele, não era da mulher. É porque o espermograma sempre tem que ser feito 2 vezes, né? Pois Um intervalo de 1 mês e meio, 2 meses, ainda tem isso. Ou seja, tem que ter um atendimento inicial e um atendimento eficaz, porque senão os exames podem dar errado. E aí eu fiquei imaginando, eu fiz, poxa, Djalma, já pensou? Essa mulher, o problema não era do homem, a mulher achou que o problema era dela, ela fazendo um monte de coisa, o sofrimento dela, e depois se descobre que não era dela, depois de 20 anos. Essa conta não se fecha. Porque, veja bem, durante todo esse tempo, quando se falava alguma coisa, infelizmente ela tem um problema. Você já imaginou o que é que você ouviu isso durante 20 anos? E depois você descobriu que o problema não era seu? E ela tomou esses remédios corticoides, não sei o que lá, engordou. Quer dizer, ainda teve o problema psicológico dela se julgar incapaz, inferior às outras. Tá? Como o homem também, no caso dele não poder fazer, ele se sentia inferior aos outros. Então o problema é muito sério e muita gente está passando isso e muitas vezes não se dá o valor devido. Foi muito bom esse programa, eu achei excelente se tocar sobre isso, porque devia se fazer um trabalho agora voltado muito para o homem, como se teve a década do cérebro, devia ter uma década do homem. A educação sexual do homem. Porque não se tem nada nesse sentido. Lucas, começa a levantar uma bandeira dessa. E você vê que isso 15 a 20% dos casais, eles têm algum problema para engravidar. Ou seja, coloque nisso quantos milhões de casais estão tentando engravidar, ou seja, o que representa 15 a 20%. É muita coisa, gente. 7 milhões e meio de pessoas? É muita gente. Com certeza. É bastante gente. Agora, bom, a gente tá perto de acabar, mas aí vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre andropausa, que na verdade é um termo que surgiu em analogia à menopausa, que todo mundo, enfim, se fala muito mais, por sinal, em menopausa do que andropausa. Ou seja, a mulher sempre subjugada. Meninas, vamos reagir, mas reagir com forma inteligente, reagir com tranquilidade, porque às vezes a gente não gosta também que ficam dizendo, pra ali, tá cheia de calor, tá isso, aquilo, menopausa, então vamos tratar os homens com carinho, com cuidado, porque a gente sabe muito bem o que é passar por isso. Só que assim, o que a gente sabe também é que nos homens, esse processo da andropausa, você já me disse, doutor Lucas, que é um processo muito vasto e amplo, que tem muitas ramificações, mas que ele também é um processo mais lento. Enquanto a mulher, ela tem uma idade, digamos assim, uma vida fértil mais curta que o homem pode até uma idade mais avançada, ele ainda está também procriando, etc. Mas a gente sabe que a andropausa ela está relacionada a diversos fatores e que ela também não atinge, como o senhor falou na estante, que hoje é chamada mais de DAEM, deficiência androgênica do hormônio masculino, do envelhecimento masculino. A gente viu que isso pode acontecer também em homens mais jovens. Então, assim, vamos dar uma pincelada geral, assim, do que é a andropausa, quais são as suas principais causas e consequências. As principais causas da andropausa é a falência dos hormônios pelo fato de, com o envelhecimento, ele realmente ir diminuindo. Porque a testosterona, ela é encontrada em várias formas no corpo. Ou ela está livre, que é aquela que chama testosterona livre, que é realmente aquela que faz o efeito, que vai caracterizar, ter o efeito. Existe a testosterona que é ligada a uma substância que chama SHBG, e existe que ela faz uma ligação tão forte que ela não consegue sair, a testosterona.
E existe a testosterona que é ligada a outra proteína que é a albumina, que é uma ligação mais leve. Ou seja, existem 4 formas de testosterona e ao total. Então você tem que dosar essas testosteronas e ver a testosterona biodisponível da pessoa. Então nessa testosterona é que ela vai diminuindo com o tempo, uma porcentagem. Tem determinadas pessoas que a testosterona ela diminui mais do que as outras. Não se sabe muito bem por que ocorre isso. Agora, tem doenças, tem medicamentos que fazem com que a testosterona diminua mais. Como a gente acabou de falar, se a pessoa faz uso de anabolizantes, ele vai bloquear a produção de testosterona. Determinadas cirurgias cerebrais, isquemia, doenças vasculares podem fazer com que a pessoa tenha uma diminuição da testosterona também. Então essas são as principais causas da diminuição da testosterona. Mas essa comparação da testosterona ou da andropausa, como era antes chamado, e de uma forma mais leiga, com a menopausa, é que a menopausa ela é compreendida há muitos anos atrás, há 15, 20 anos. Enquanto que a andropausa é nova. É nova, exatamente. É uma coisa de 10 anos. É tão nova que antes existiam medicamentos, existem medicamentos que relativamente baratos, que a pessoa faz a aplicação, que são os medicamentos que em academia as pessoas usam mais, inclusive, só que muitas vezes eles não são melhores para a andropausa. E há cerca de 5 anos é que começaram a produzir, a comercializar, foi liberado no Brasil, medicamentos específicos para isso daí, para o DAIM. E no ano passado saiu um outro medicamento. Então hoje existem 2 grandes medicamentos, um que é injetável e outro que é um gel, e que são utilizados para o tratamento do DAIM. São esses 2 tipos de medicamentos. E a pessoa consegue ter uma testosterona como se fosse aquela testosterona fisiológica mesmo, acompanhar o ciclo do organismo. Eu quero dizer então, doutor Lucas, o seguinte, que como a mulher também usa esse gel para poder, na menopausa, o homem também vai poder, os 2 vão ficar gelificados? nem tanto, porque o gel masculino, ele tem que passar, a posologia é na axila. Esse é um dos problemas. E a mulher em qualquer lugar? Não. O da mulher, veja só, o do homem, se ele passa em qualquer local, primeiro tem a absorção. Sim. Então, e aí ele usa na axila exatamente para não ter o contato com a mulher. Porque se ele passa o gel e vai deitar com a mulher de noite e aquele gel começa a ir para a mulher todo dia, o que é que vai acontecer? A mulher vai ficar com a testosterona mais elevada. E é um perigo aí. É um perigo. Bom ou ruim? Didi, rapidinho, a gente está indo para o final do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho, que eu já ouvi também falar de andropausa psicológica. Sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que aconteceu com a moça, não é? Sim. Tem homens também que, às vezes, por traumas, por choques, por frustrações, eles também entram nesse processo, ou então por uma falha, se ele não sabe lidar com ela. Eu vi um rapaz de 32 anos que saiu com a moça, pela primeira vez isso nunca tinha acontecido comigo, não é? Mas pelo menos ela soube lidar com isso. E quando ele veio a mim, eu digo, antes procura um médico aqui, vamos conversar com ele, para você tomar um negóciozinho de um Cialis antes aí, 1 hora, para funcionar, e aconteceu, e depois ele voltou a funcionar normalmente, para vencer aquele medo de voltar a ser, porque o medo também é inibidor. Vai frustrar ele na ereção. Tá. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso Cabeça de Homem de hoje, que falou sobre o tema infertilidade e andropausa, que foi o último tema da série Saúde Sexual do Homem. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, doutor Lucas Batista. Dê tchau aí para todo mundo, doutor Lucas. Tchau, prazer em estar novamente com vocês. E gostaria de agradecer também a Djalma Margolo, Didi, que voltou pra cá e já vai embora. Não, mas ainda vinham outros programas. Pois é, gente, quero dizer a vocês que no ano que vem, meu companheiro de bancada não vai estar aqui, mas não mais fisicamente, vai estar que nem Maurício Magalhães. Ele está indo morar em São Paulo. E em breve eu vou fazer a divulgação do trabalho dele, que ele vai... Muito bem. Ele vai arrasar, vai bombar lá. Um abraço a todos e obrigado. Obrigada. Quero agradecer a minha equipe, a Dilcinho, quero agradecer a Carlinhos, quero agradecer a Humberto Filho do Estúdio 1, que filma todos os nossos programas. E quero agradecer aos meus ouvintes, a Juliano Nunes, que estava colado. Quero mandar um abraço para Cristiana Liberato, está aniversariando hoje. Beijos. E quero mandar um beijo para vocês, meus ouvintes, que estão conosco todo sábado. Semana que vem a gente volta. E a gente está com um planejamento bem legal de temas para o mês de dezembro, encerrando o ano. Beijos, fui!